Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 12 de abril de 2021. Vivemos o tempo da Páscoa. Vamos falar sobre o que nós rezávamos ontem na missa, segundo domingo do tempo pascal, chamado também de o Domingo da Misericórdia. Bora refletir? Minha reflexão sobre o Evangelho do segundo domingo da Páscoa terá dois pontos. Num primeiro momento, quero falar sobre o Cristo que é o crucificado, Jesus que traz em si as marcas da cruz. Num segundo momento, sobre São Tomé, o apóstolo, que é convidado por Jesus a pôr as mãos nas suas feridas. Porque no evangelho de ontem foi isso que nós ouvimos. Jesus apareceu no dia da ressurreição para os discípulos reunidos. 8 dias depois, ele aparece mais uma vez. Naquela primeira aparição dele, no domingo da ressurreição, Tomé, apóstolo, não estava presente. Foi só na segunda vez, 8 dias após, que Tomé teve a graça de ver o ressuscitado. E por não ter visto a primeira vez, com dúvida, incerto diante desse mistério que é a ressurreição, ele diz: Eu não acredito que ele está vivo enquanto eu não vê-lo e não tocar as suas chagas. Então vamos falar sobre isso, as chagas de Jesus e sobre Tomé diante dessas chagas. É interessante observar como Jesus ressuscitado, ele apresenta propriedades corpóreas diferentes de um corpo físico comum, mas ao mesmo tempo o seu corpo ainda traz características de um corpo comum. Eu me explico. Jesus aparece em diversos lugares, Jesus aparece de repente nos espaços que estavam fechados, como por exemplo os discípulos estavam lá reunidos, às portas trancadas por medo dos judeus. E Jesus entra. Como Jesus entra com as portas trancadas? Porque o seu corpo de ressuscitado não está mais preso às leis da física. E ele consegue então atravessar as paredes, aí e consegue ir de um lugar a outro em velocidades absurdas. Jesus está numa outra lógica. Ele está para além da física. Mas ao mesmo tempo, Jesus, nas aparições dele, vai sempre manifestar alguma coisa muito parecida com o corpo comum, o corpo físico, esse que está preso às leis do tempo, do espaço, do envelhecimento, da estética. Porque Jesus fala assim: vede, porque eles achavam que Jesus era um fantasma numa das aparições dele. Vede, um fantasma não tem corpo. Eu tenho corpo, ele disse. Numa outra aparição, ele pergunta: tendes o que comer? E os apóstolos oferecem peixe e Jesus come peixe. Como assim o ressuscitado, o corpo glorioso, come? O corpo glorioso precisa de refeição? Né? Então ele não está livre das dimensões desse mundo? Ele ainda não é totalmente glorioso? O que está acontecendo? A igreja, a tradição da igreja, a teologia cristã, nos ensina duas coisas diante desse mistério. Primeiro é que o corpo de Jesus, o corpo de ressuscitado, é o mesmo corpo do crucificado, ou seja, há uma história de corpo ali. Ainda que as propriedades daquele corpo, as qualidades daquele corpo, ultrapassem as qualidades de um corpo como o nosso, de pessoas que estão na história, no tempo, no espaço, mas ele ainda traz marcas da sua própria história. Então não é um corpo que nega o seu trajeto. Cada marca do corpo revela quem foi o Senhor.
Só para usar uma metáfora, nós mesmos trazemos no nosso corpo diversas marcas, cicatrizes, cortes, pés de galinha e tantas outras coisas que a gente olha no espelho e a gente vê que a gente vai envelhecendo e a gente percebe nessas marcas do corpo a nossa própria história. A ferida de algum dia lá do trabalho, um joelho ralado de uma tarde de brincadeira, um roxo no braço de uma desavença, de uma briga. O corpo conta uma história. É isso que eu quero dizer. E o corpo de Jesus conta também uma história. O ressuscitado é o crucificado. Então, essa é a primeira coisa que esse corpo de Jesus nos revela. E a segunda coisa é para mostrar para nós que é uma ressurreição de fato, que ele é um ser vivente, que ele não é um fantasma, que ele não é uma ficção, que ele não é uma mentira. É para mostrar a concretude da ressurreição, ao mesmo tempo em que afirma a concretude do Cristo. Ele é real, ele tem corpo. Um fantasma não tem corpo. Ou como ele disse para Tomé, veja, sou eu mesmo, põe as mãos na minha ferida, põe a mão no meu lado. Então estamos diante de um Cristo vivo, de um Deus que se encarnou e que agora, depois de morto, ressuscitou e que traz no seu corpo concreto as marcas da história e especialmente as marcas da cruz, mãos, pés e lado abertos. Isso é muito interessante porque Jesus é aquele que assumiu a cruz, e mesmo ressuscitado, mesmo vivo, não deixa para trás, não se esquece e não nos deixa esquecer que o caminho do seguimento é o caminho da cruz, é o caminho das feridas. Conta-se na história de um santo chamado São Martinho que um dia o demônio apareceu para ele como se fosse Jesus. Apareceu disfarçado de Jesus. E São Martinho, por um senso sobrenatural, percebe que aquela aparição não era positiva, que não vinha da parte de Deus. Então ele interroga aquele Cristo falso. Então deixe-me ver as feridas, deixe-me ver as suas chagas. Olha que bonito, que profundo mistério. Como reconhecer o Cristo? Pelas suas chagas. Porque o demônio, ao disfarçar-se de Cristo, ao disfarçar-se de Jesus, ele não tem as chagas, ele não tem as feridas. Ele tem apenas o disfarce de um homem forte, bonito, chamativo, de um ressuscitado fácil, sem nenhum calvário, sem nenhuma cruz, sem nenhuma ferida. Essa é a primeira coisa que o Evangelho de ontem nos alerta. Como saber que estamos seguindo Jesus, o Jesus Filho de Deus, o ressuscitado concreto, a palavra encarnada que morreu na cruz e ressuscitou por nós, aquele do qual nós ouvimos e falamos nas missas, quando os evangelhos são lidos. Como saber que estamos no caminho de Jesus de fato? Observando se o Jesus que nós seguimos tem as feridas da cruz. Um Jesus sem cruz, um Jesus sem chagas, é um Jesus fácil e diríamos até mentiroso. A fé é estar junto da cruz, a fé é estar próximo, tocando as feridas do crucificado. Observe se o seu Deus, o Deus da sua fé, se ele é só luz, radiância, beleza, simpatia, ou se ele tem as marcas da cruz. Jesus é maravilhoso, Jesus é irradiante, isso é fato. Mas se ele irradia sem chagas, cuidado, pode não ser Jesus.
Se são as chagas que nos revelam o Cristo, se são as marcas da cruz que nos indicam que é realmente Deus que nos amou até o fim, que está ali, uma segunda coisa que nos vem à mente é: e agora? O que fazer diante das chagas desse Deus vivo? Fazemos como Tomé, queremos tocar nessas chagas. Pobre Tomé, tão mal compreendido, tão mal interpretado ao longo da história. Na verdade, os textos bíblicos, eles contêm uma história de interpretação. Se nós olharmos, ao longo desses 2000 anos de igreja, os textos bíblicos foram sendo interpretados das mais diferentes maneiras, a partir de determinados critérios de interpretação, que são dados pela cultura de um determinado tempo, pela mentalidade de um determinado povo e até pelo estado da ciência teológica, que também muda ao longo do tempo. Então, se nós olharmos na história da interpretação desse texto, na maioria das vezes nós vamos encontrar uma crítica a Tomé, baseado no próprio texto, porque Jesus, depois que fala para Tomé tocar nas suas feridas, diz para ele: felizes os que acreditaram sem ter visto. Você acredita porque viu? Felizes os que acreditaram sem ter visto. Parece que Jesus dá uma dura em Tomé. Mas olhando de outra perspectiva, é preciso observar aqui dois fatores que são muito existenciais, muito próprios da nossa vida. O primeiro deles é: Jesus realmente está nos ensinando uma fé que não precisa ficar vendo o tempo todo. Felizes os que creem sem ter visto. Porque, afinal de contas, ninguém de nós viu Jesus face a face, como os apóstolos viram. Nós somos os bem-aventurados por crermos sem ter visto. A fé é isso. A fé, ela é uma visão em que nós conseguimos, de alguma maneira, captar o mistério, mas nós não conseguimos vê-lo totalmente, delineá-lo. A fé, a melhor definição de fé, eu acho, ela é um lusco-fusco. A fé está entre a luz e as trevas. A fé é luz, ao mesmo tempo em que a fé é escuridão. Inclusive, há uma escultura chamada a Alegoria da Fé, que é uma espécie de busto feminino em que o rosto do busto é coberto por um véu, um voal que está sobre ele. O que isso nos diz da fé? Essa é uma alegoria da fé. Nos diz que a fé nos permite ver, entrever, mesmo com o voal na cabeça, sob os nossos olhos. Mas nós não conseguimos ver bem, justamente porque existe aquele véu na nossa cabeça. A fé está ali entre o ver e o não ver. Então, a primeira coisa, Jesus está nos estimulando a... Talvez ele não tenha nem criticado Tomé. Ele está, na verdade, indicando um caminho para todos nós que viemos depois. Vocês não verão como eles viram, os apóstolos viram. Mas ainda assim vocês me verão de uma outra maneira, na fé. Felizes os que acreditaram sem ter visto. Porque a fé nos dá uma entrevisão do mistério de Deus. Então isso é muito existencial. E a segunda coisa, mais ligada a Tomé mesmo, diz respeito à honestidade do desejo de Tomé. Tomé diz assim: eu só acredito se eu colocar as mãos na ferida dele. E a gente às vezes fala para as pessoas que não acreditam ou que estão passando uma crise de fé, fala, você tem que acreditar sem ver, vai ser como São Tomé, né? Você tem que se contentar com o que você tem, em termos de vida interior. Tomé, na verdade, mostra esse desejo. Olha, se ele está vivo, deixa eu pôr a mão do lado dele. Se ele é real, eu quero experimentar ele. Eu quero viver um encontro com ele. Então, numa outra linha interpretativa,
menos negativa em relação a Tomé, Tomé não é o incrédulo, não é o sem fé. Tomé é alguém que tem dificuldades para crer diante de uma honestidade interior. Eu preciso ver, eu quero tocar. Se é ele, tem feridas. E olha que ele ainda teve critério. Ele disse, eu quero pôr as mãos nas feridas. Porque ele sabe que o Cristo é o ferido, o chagado, o crucificado. Então nós estamos diante aqui de um homem que deseja um encontro com Deus. E me faz pensar em tantas pessoas que têm dificuldades de crer, mas que têm desejo. Dizem assim, olha, eu não consigo ter fé. Eu tenho muita dificuldade com a fé. Meu relacionamento com Deus é um relacionamento tênue, difícil, conflitivo ou estranho. Mas eu gostaria de ter um relacionamento com Ele. Quando alguém me fala isso, eu penso em São Tomé. É um coração que deseja pôr as mãos nas chagas. E o que nós respondemos, nós, os condiscípulos, os colegas desses Tomés? Nós dizemos a resposta de Jesus, a segunda resposta de Jesus. Você tem que crer sem ver. Felizes os que creram sem ter visto. Mas a gente esquece da primeira fala de Jesus. Tomé, põe a tua mão aqui. Põe a tua mão do meu lado. Então Jesus deixa, aparece lá, provoca Tomé e deixa Tomé pôr a mão no lado dele. Ao que Tomé diz, meu Senhor e meu Deus. O texto bíblico não diz se Tomé tocou nas feridas do Senhor. Mas os quadros da história da arte que pintam essa cena mostram Tomé tocando. Há inclusive uma pintura, salvo engano, de Caravaggio, em que Jesus está olhando assim para baixo, a cabeça abaixada, olhando para o seu lado aberto, enquanto Tomé coloca profundamente a sua mão dentro do peito rasgado de Jesus, com um olho de assustado. Jesus com um olho sereno, de quem se deixa tocar, e Tomé com o olho de assustado, de espantado, de extasiado. O que é isso? É Ele que está aqui diante de mim, meu Senhor e meu Deus, como ele aclama no texto bíblico. Então Tomé nos ensina que, diante das dificuldades de fé, desejar tocar o Senhor não é uma coisa ruim. Na verdade, é até desejável. Especialmente desejar tocar o Cristo ferido. Porque nós queremos tocar um Cristo glorioso, queremos tocar um Cristo forte, bonito, interessante, quase um Jesus Cristo superstar. Um Jesus Cristo de palco, um Deus de plateias, e não o Deus Jesus Cristo, o Deus da Galileia, o Nazareno, o filho do carpinteiro, que foi o crucificado, que era chamado de Rabi, o mestre, que curou e libertou tantas pessoas, que trouxe a boa nova, que morreu na cruz por nós e continua presente no mistério da ressurreição, especialmente na igreja, no qual o mistério da ressurreição é constantemente pregado, professado, celebrado. É preciso estar diante dele e tocar as suas chagas. Eu disse no primeiro momento, né? O seu Cristo é um Cristo que tem chagas, tem as feridas ou não? Se ele não tiver, toma cuidado. Segundo, o que você faz diante das chagas? Que é a segunda pergunta que nos está conduzindo aqui. Tem que pôr as mãos nas chagas do Senhor. E quando você toca ali nas chagas, as curas começam a acontecer. Como diz naquela antiga oração, que também é canto, o Anima Christi, nas vossas chagas escondei-me, Senhor. Estamos começando mais uma semana pascal, porque a Páscoa se estende até o período do Pentecostes, então nós temos praticamente 50 dias aí entre o domingo de Páscoa e Pentecostes, e durante todo esse tempo é o Espírito Pascal. Vivemos na alegria da ressurreição. Eu gostaria de propor para você, para a sua semana,
que você se aproximasse mais do Cristo ressuscitado, mas que você tocasse nas feridas dele. Daí você me pergunta, mas padre, como eu toco nas feridas de Jesus? E daí aqui vem uma ideia de um padre chamado Thomas Halleck. Diz ele assim: eu toco nas feridas do crucificado quando eu toco nas minhas feridas interiores e quando eu toco na ferida das pessoas, dos meus irmãos. Ao tocar nas minhas e nas dos outros, eu toco na ferida do crucificado, porque o mistério da cruz continua na dor e na ferida de cada um de nós. Enfrente-se. Não se esconda para sempre de você mesmo. Não fuja das suas feridas interiores, porque ao fugir das suas feridas, você perde a oportunidade de tocar nas chagas do ressuscitado. Mas também não fique bebendo apenas de si mesmo. Há pessoas que só tomam doses de si. Olhe para os outros, reconheça os irmãos e veja as suas feridas. Toque nessas feridas e você tocará no ressuscitado, que é o crucificado. E quando houver esse toque, você encontrará a vida. É isso aí, meu irmão e minha irmã. Eu agradeço a você por me acompanhar nesse momento de reflexão. Espero que a sua semana pascal seja cheia de ressurreição. E se você tem gostado dessas reflexões, repasse. Talvez mais pessoas podem aproveitar e se sentir tocadas pela palavra do Senhor. Uma boa semana para você e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe e até mais, pessoal.